todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Tarólogos do Eu Sou, gratidão imensa pelo carinho. Pessoal, hoje o nome do nosso programa é Momento de Sucesso, né? Esse nome já fala tudo. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo apresentado. E não se esqueça também, pessoal, de compartilhar esse vídeo, né, com seu amigo, com seu vizinho, com pessoas aí que querem crescer com certeza. Não se esqueça de nos dar essa força. Hoje você vai assistir um dos vários episódios do Momento do Sucesso. É um momento de transformação, onde eu falo, pessoal, sobre o tarô e os mistérios e as informações dos arcanos que farão parte da sua vida a partir desse momento. E como você pode usá-los para ter sucesso com a arte de ler o tarô. Mas, para quem não me conhece, o meu nome é Viviane Soares. Desculpa aí, pessoal, nós temos que tomar uma água, não adianta. A live é ao vivo, então não temos como, né, como tá cortando e tá legal isso aí. Vamos fazer essa integração, diga de onde você tá falando. Tá, diga de onde você está nos seguindo aí, tá? O meu nome é Viviane Soares, sou taróloga profissional há mais de 10 anos. Eu ensino você a faturar inicialmente R$ 5.000 por mês com a arte de ler o tarô. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o arcano do imperador no tarô. Vocês já ouviram falar sobre o arcano do imperador? Quando a gente fala do imperador, o que vem à mente das pessoas? Né? Aqueles tiranos que governavam grandes nações, aqueles tiranos que muitas vezes tomavam conta do povo, mas com sabedoria. Hoje nós estamos representados pelos governantes, mas na arte de ler o tarô, nós vamos falar do empoderamento do imperador, tá? Então, falando a respeito do tarô, né, que traz uma representação simbólica, digamos assim, onde nos transmite ideias universais, que podem nos ajudar muito no dia a dia das pessoas. Sim, com certeza o tarô é a arte milenar, é sabedoria, é um oráculo. E nos traz uma representação de personagens, isso mesmo, personagens e situações e suas influências, isso é muito comum na vida humana, né? Nas experiências humanas. Então, dando um panorama, digamos assim, geral da vida do consulente, e muito curioso também dizer que alguns muitas vezes acham que o tarô traz somente revelações enigmáticas. Não, pessoal, o tarô ele traz muito mais do que isso. Até por ser uma sabedoria milenar, o tarô nos mostra realmente como podemos nos posicionar diante de um obstáculo. O tarô nos faz uma cura interna no momento em que nos deparamos com uma situação. Então, quando nós estamos ali manipulando aquele tarô, digamos, manipulando não seria a palavra certa, jogando o tarô, nós estamos curando a nós mesmos. Porque cada arcano contido no tarô, cada arcano que passa ali, que nos dá uma mensagem, ele está querendo nos dizer algo. Podemos dizer assim, ó, no tarô, pessoal, nada, absolutamente nada é por acaso. Todas as questões que acontecem no tarô, ela quer nos ensinar algo. E nós temos que dar uma devida atenção a isso. Então eu digo a todos vocês aqui, o tarô é um espelho que desempenhamos no longo da vida. E esse espelho nos reflete ao nosso papel. Porque se eles refletem a verdadeira imagem do consulente, o espelho, pessoal, é quem nós somos. Exatamente. Ou até mesmo o que estamos fazendo no momento, ou aonde estamos indo. Por isso é tão importante aí você que quer aprender a jogar tarô, você que quer transformar a sua vida, entender como que esse tarô vai agir na sua vida. E o tarô é a representatividade de cada pessoa ao meio que se vive. Que o seu meio é mais, como é que eu vou dizer assim, um reflexo de si mesmo. Eu sempre costumo falar uma coisa para os meus alunos e para as pessoas também que me cercam. Eu costumo dizer uma coisa muito importante, o espelho é o tarô. Por quê? Nós somos o espelho. Porque nós refletimos um ao outro. Então, quando você está jogando uma carta e que você vê que aquela carta sai ali para te dizer alguma coisa, não pensa que ela está ali por acaso, não. Ela é refletida. Nós somos um espelho. Então, vale aqui salientar uma coisa muito importante, que nem tudo que se diz sobre o tarô é verdade. Porque tem muitas pessoas aí que ainda existe um mito muito grande, e eu não as culpo, tudo bem, cada um tem a sua interpretação. Mas existe um mito muito grande aí, pessoal, sobre o tarô. E eu quero esclarecer no decorrer das lives aí que eu for colocando,
eu quero esclarecer bastante isso para você, como por exemplo, o que devemos ter todo cuidado, e esse cuidado é muito importante ao manipular o tarô, né? Que digamos assim, é arriscado, que as forças são sobrenaturais, podem ser desrespeitadas, digamos assim. A crendice criada em volta do tarô, pessoal, isso é muito antiga. Então, quando nós nos deparamos com frases desse tipo, cuidado com a manipulação do tarô, cuidado com as energias do tarô, pessoal, vamos fazer uma limpeza. Por que fazer essa limpeza? Porque nós temos que fazer uma limpeza de certos cadeados limitantes que nós temos. E o tarô vem para nos ajudar. Então, é muito importante nós aprendermos o tarô e termos convicção do que realmente nós temos em nossas mãos. Tá? O nervosismo no jogo do tarô é absolutamente normal, antes, durante e mesmo depois de uma leitura de tarô. Tanto para o tarólogo quanto para o consulente. Porque o que acontece? Você pode ter 50, 60, 100 anos de experiência. Só que nunca podemos esquecer de uma coisa muito importante. Nós estamos ali jogando. Nós estamos com um ser humano na nossa frente que provavelmente vai se deparar com grandes verdades e nós precisamos auxiliá-lo. Nós precisamos saber a maneira certa que aquela informação vai chegar para o consulente, para que ele não fique levando para um outro lado ou saia dali, de repente, com nervosismo, com preocupações. Então é muito importante nós sabermos, tá? Normalmente em qualquer cultura, digamos assim, ou outra situação da nossa vida, nós temos que saber lidar com isso. O importante é sempre saber a interpretação. As interpretações, não pessoas que querem muitas vezes modificar a vida e o comportamento do consulente. Isso é inadmissível. Então nós tarólogos não fizemos essa parte aí. Mas sim, nós temos muitas previsões que possam ser interpretadas para solucionar situações específicas. Que podem, pessoal, sim, interferir num dado momento da sua vida. Não tendo nada a ver, às vezes, com o sobrenatural. Né? Só que o tarô, ele lê a energia da pessoa. Isso talvez foi mal interpretado em alguns casos, alguns tempos assim. Então existem pessoas, muitas vezes, que são, digamos assim, manipuladoras e que se tornam, às vezes, suscetíveis e são muito influenciadas por palavras interpretadas erroneamente. Por isso é muito importante nós, tarólogos, nós termos bastante convicção daquilo ali que nós estamos falando e, inclusive, do nosso conhecimento com a arte de ler tarô. Então, nos dias de hoje, as cartas de tarô, pessoal, são uma excelente ferramenta de autodescoberta e também de evolução e que podem sim ajudar muito as pessoas a virem a se tornar leitores do tarô e nos auxiliar também, ajudar a compreender, né, nos ajudar como seres humanos, porque nós estamos aqui na Terra para evoluir. Então, eu digo a todos vocês assim, errar é humano. É muito, às vezes eu vejo as pessoas se cobrando, porque isso, prof, porque aquilo. Pessoal, um passo de cada vez. É sempre importante. Mas antes, deixa eu dizer uma coisinha importante aqui pra vocês. Eu tô nessa live aqui, se vocês estiverem escutando algum barulho, tá caindo um toró da água, gente, show de bola, né? Eu, particularmente, gosto muito da chuva. Então, vamos lá. Vamos voltar com chuva mesmo. Então, falando do tarô, o tempo inicial a respeito do tarô é quando você começa a entender, né, aquela situação, quando você começa a entender, bom, eu quero ser tarólogo, eu quero conhecer. Então, o tempo inicial é a primeira carta que vem na sua mente e diz assim, olha, isso está te dizendo algo. Escute o seu sexto sentido. Escute o que aquele arcano quer falar para você, que é muito importante. Então, quando nós falamos, como eu estava falando para vocês que nós íamos falar do imperador, e eu prefiro falar do imperador para que você consiga entender, quando nós falamos do imperador, nós estamos falando o equivalente à imperatriz maternal. Por quê? Porque, ou seja, nós podemos, digamos assim, interpretar o imperador como paternal. O imperador e a imperatriz, porque elas representam os pais e as figuras deles.
né? As figuras que têm o primeiro grau de parentesco com o louco, isso aí, porque começa aquela jornada do louco e vai passando de arcano para arcano, deixando ali o seu conhecimento. Mas, eu digo a todos vocês, em uma leitura, nós temos muitas interpretações desse arcano, em diferentes aspectos. E quando nós falamos do imperador, pessoal, nós estamos falando de uma figura de autoridade. Nós estamos falando de uma figura, alguém com muita cultura, trazendo ali um predomínio patriarcal na história. E se formos observar a história do imperador, podemos, digamos assim, ter uma noção do que o tarô quer nos falar. E isso aí é muito importante. Então, quando falamos do imperador no tarô, nós estamos falando das influências nas histórias atribuídas a ele. Porque nós vimos grandes nações sendo comandadas. Porque ele herdou, sobretudo aí, pessoal, o senso de estrutura. Ou seja, se ele herdou o senso de estrutura, ele traz a regra absoluta. E é muito importante nós analisarmos que quando essa carta sai, ela sai por quê? Porque ela pode estar se referindo ao pai ou até mesmo à mãe do consulente, entre outras inúmeras conotações. Por isso é tão importante nós termos aquele conhecimento, aquele discernimento na hora de interpretar. Então, essas figuras paternais, digamos assim, que trazem o imperador, ou até mesmo de encontrar um pai, né? O consulente pode estar ali encontrando um pai que não foi conhecido, que ele mesmo nem sabia da existência. Quando o arcano ele se apresenta, digamos assim, ele está querendo falar uma mensagem como qualquer um outro arcano. Mas quando falamos do imperador é diferente, porque o imperador tem uma série de conotações, mas também uma série de responsabilidades. Então veja bem, a importância de olhar e interpretar principalmente este arcano com outra visão. Porque também pode dizer que ali existe uma visão destruída de quem acreditava que fosse seus pais. Veja que interessante, né? Então você aí que está começando, pega toda a dica, vai anotando um papelzinho aí, porque é muito bacana, vai somando seu conhecimento, tá? E é muito importante a gente, quando está começando, a gente ficar ligado nas dicas, tá? Então você que entende isso, ou você simplesmente que está aqui me seguindo, pessoal, é muito importante você analisar bem, tá? Porque você conseguirá entender o quanto é importante que essa pergunta do consulente, às vezes, tem pessoas que não sabem fazerem a pergunta. Mas é muito importante que o consulente fique bem claro com a sua pergunta. Expresse, que seja uma pergunta muito bem detalhada, muito bem resumida, que tenha começo, meio e fim, né? Para quê? Para que nessa pergunta ali, você tenha a chave, que é a resposta, né, pessoal? Mas só que essa resposta, ela tem que ser muito bem pronunciada, muito bem, né, articulada, digamos assim. Então, que fique bem claro o que está acontecendo de um modo geral. Consegue se perceber também como o tarô pode lhe dar a opção a vários caminhos, a várias respostas. Nós, como tarólogos, nós temos que entender aonde o tarô está querendo nos levar. Então, digamos assim que dependendo da interpretação feita pela pergunta questionada. Então, é como se nós tivéssemos ali um mapa para chegar em um lugar. E o mapa é a pergunta do consulente, bem formularizada, bem respondida também, né? Mas é importante a gente saber o que aquela pergunta quer nos dizer e aonde ela quer nos levar. Então, por isso que eu digo uma coisa muito importante a todos vocês. E cada vez mais se manter atento aos detalhes e perceber o quanto é grandioso a questão do tarô, o quanto que é vasto esse universo da arte do tarô. Porque quando nós falamos em faturar, olha bem, pessoal, quando nós falamos em faturar inicialmente R$5.000, eu me refiro à possibilidade de você conseguir faturar até muito mais que isso. Você me entendeu? Porque nessa situação aqui, nós estamos vendo o que acontece. Aquele passo que você está dando na sua carreira, o tempo que você está colocando para o seu trabalho. Então, nesse arcano do imperador, o que você não pode é interpretá-lo como fraco. Porque o imperador é abundância, é transformação.
Então, como submissão, nem mesmo ignorante. Isso está errado. Como eu vejo muitas pessoas dizendo que o imperador é ignorante ou desinteressado. Não, isso não acontece no imperador. O imperador é a abundância cognitiva, o imperador é a força da ação, é saber agir, é pensar. Então, quando nós estamos aqui nos referindo a faturar inicialmente R$ 5.000, eu estou me referindo ao imperador, que sabe muito bem ler o seu campo visionário. E isso faz parte da característica como um todo grandioso desse arcano do tarô. Então você aí que já quer entender como funciona a arte de ler o tarô, fique ligado principalmente nas dicas do arcano, tá, pessoal? Ou seja, o que não pode ser no tarô é interpretar, veja bem, interpretar a mesma carta, ora poderosa e ora fraquíssima. Se nós vamos estar lendo a carta de um modo positivo, é uma coisa. Se nós estamos lendo a carta de um modo negativo, é outra. Ou na posição de bloqueio, tudo bem. Mas nós estamos lendo a carta no positivo e daqui um pouco a carta está falando uma coisa, daqui um pouco ela começa a falar outra coisa que não tem nada a ver com o arcano de um poder imenso como o imperador. Existe uma questão aí que está enfraquecendo, né? Uma questão aí que está enfraquecendo digamos assim, a inteligência e também o raciocínio da pessoa que está lendo. Ela precisa ter bastante discernimento quando se fala do imperador. Então, existem muitos contrapontos em cada uma delas. Mas eu digo a todos vocês, elas não se igualam, tá, a nenhuma das plenitudes que descartam o imperador. O que não deixa que o percam a sua característica única. Porque quando nós falamos em descartar o imperador, eu estou querendo dizer que não é abundância, não é grandeza, não é se colocar forte na vida. Então isso são características que descartam esse arcano, né? A não ser que você está lendo ali no negativo, como eu estava falando. Mas se você está lendo no positivo, esse arcano é poder, é certeza, é patriarcal, né? Ele está falando da família, de como ele está vendo aquele campo ali, como está sendo interpretado. Então, são situações muito importantes que nós precisamos estar muito atento. Então, durante essas aulas, pessoal, que seguirão, que eu darei muitas informações que é importante para você, para ser muito bem sucedido nas suas consultas também, digamos assim. Então, aproveitem bastante para auxiliar muito na sua interpretação de cada carta do tarô, porque são aulas maravilhosas, são aulas que vão trazer um conteúdo incrível para você, então você conseguirá perceber o quanto é interpretativo, o quanto você está conectado com cada uma delas, como você consegue transmitir e a você mesmo exatamente o que você quer saber delas, né? É muito importante isso, ou seja, se elas respondem com clareza, com lucidez, suas perguntas, e você verá isso no feedback dado pelo seu consulente. Porque o consulente, pessoal, uma coisa muito importante, o consulente nunca deixa de dar um feedback. Não, ele vai estar sempre colocando uma observação, eu fui bem atendido, eu gostei, isso, aquilo. Então, é nessa parte aí que você vai ver realmente a sua reputação, mas também, eu sempre entendo que a crítica, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a crítica nos ensina a crescer. Então, dado pelo presente consulente, isso aí é maravilhoso. Tá? Em retorno ao seu atendimento, imagine isso, a pessoa ir lá colocar, eu fui tão bem atendido, fulano acertou, Beltrano acertou, não foi por acaso, foi porque você se conectou, foi porque você estudou, foi porque você deu o melhor de si. Então, errar é humano. Agora eu digo pra vocês, da minha parte, eu quero deixar bem claro a vocês, tá? Que nunca tive um retorno de um cliente insatisfeito pelos meus consulentes, ou um chegasse para mim e dissesse, eu não gostei do teu atendimento, não deu certo, não isso, não aquilo, por quê? Porque quando eu estou, tá, em atendimento, pessoal, eu me dedico, eu tenho meu tempo para estudar, eu tenho meu tempo para meditar, eu tenho meu tempo de atenção para aquele cliente ali. E tem mais, se eu não tenho certeza, que faz parte do ser humano, você não ter certeza, eu vou pesquisar novamente, eu vou perguntar um outro arcano o que significa. O que o meu cliente nunca vai deixar, nunca vai sair,
é com dúvidas. Então a satisfação deles ao se identificar de pronto, digamos assim, ao que está sendo apresentado, às vezes com alguma pergunta para reforço, mas eu digo a todos vocês, a finalização sempre é satisfatória e com muita concordância do entendimento e aceitação do mesmo. Então eu digo a todos vocês, então o que eu quero mesmo é que vocês entendam o seguinte, tá? Eu tenho recebido muitos clientes e muitas questões vindas de outros países, inclusive. Eu tenho clientes em mais de 5 países. E isso me faz ser muito grata, porque o meu atendimento, se ele fosse ruim, eles não voltariam. Então, a gente se sente gratificante quando a gente começa a atender e se dedicar cada vez mais àquele cliente, àquele consulente, né? Realmente é uma grande etapa profissional a ser cumprida. E isso, para nós tarólogos, não tem preço. Quando nós podemos ajudar alguém a seguir a sua missão de vida, quando nós podemos ajudar alguém a seguir o seu caminho, a dizer, nossa, né, eu estou perdido. Não, eu estou aqui para te guiar, porque o tarô é isso. O tarô é ajuda, é transformação, é conhecimento. Então, quando você tem clientes em vários países e as pessoas estão lá indicando alguém, estão indicando o outro, volta lá que a fulana é boa, né? Vai lá. Isso aí, pessoal, sabe como é que significa? Profissionalismo. Isso se chama profissionalismo. A pessoa gostou do teu atendimento porque você se dedicou. Então, não importa se for apenas o tarô ou qualquer arte que a gente vai fazer. O importante é se dedicar cada vez mais. Isso aí é muito importante. Mas, enfim, vamos seguir a nossa aula. Mas nessa aula de hoje nós vamos falar de uma maneira geral sobre o tarô. Então, deixa bem claro aqui, tá? Sobre o arcano soberano, digamos assim, para que você pudesse se familiarizar, né, que com forma de ensino que eu compartilhei agora com você e também a partir de agora e como vou te ensinar a faturar seus primeiros 5.000 reais com a arte de ler o tarô, tá? Então você sentirá o poder que tem de ser capaz de interpretar não somente um arcano, mas de olhar essas figuras, de entendê-las como se elas sussurrassem seus segredos. Isso é muito importante. E os seus segredos será a capacidade interpretativa de leitura, pessoal, de entender os 78 arcanos. Isso aí é fenomenal, sem você ter que estar se preocupando com decoreba, sem você estar se preocupando, eu não vou conseguir, vai sim. Então, esses arcanos, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores, em um conjunto ou separadamente, mas você ter bastante discernimento para você poder, né, interpretá-los. Então, a nossa aula é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gratidão imensa pelo carinho, mas eu vou dizer para todos vocês o seguinte: faturar inicialmente 5.000 reais com a arte de ler o tarô é algo muito fácil, mas é necessário a dedicação, tá? Então, acima de tudo, a dedicação. Mas fica conosco aí que sempre vai ter, na terças e quintas, nós vamos ter aulas, né, ao vivo, ou você pode mandar também a sua mensagem, a sua dúvida aí, que nós vamos estar esclarecendo com certeza. Pessoal, eu tô ficando por aqui hoje, mas gratidão pelo carinho, quem me acompanhou até aqui, um grande beijo e até a próxima!